Olá! Neste vídeo falarei sobre aspectos curiosos da demodulação. Talvez seja novidade para alguns de vocês. Na introdução, relembro informações básicas sobre o processo. Usuários avançados podem pular esta parte. Falaremos sobre a medição da condição do rolamento. Geralmente, baseia-se na análise de frequência de falhas. O que é a frequência de falha? Suponhamos que haja corrosão na pista externa. Cada esfera passando pela corrosão causa um choque curto. Vamos supor que exista só uma rachadura na pista externa. Pela frequência, obtemos o intervalo T entre os choques. É o tempo de repetição entre os choques. No nosso exemplo, T é igual a 0,1 segundo. O valor 1 dividido por T é a frequência dos choques. Essa frequência chamamos de frequência de falha. Neste caso, é a frequência de falha da pista externa. Este é o espectro do sinal temporal com choques. Vê-se que a maior energia dos choques é de 2 a 10 kHz. Isso significa que o acelerômetro deve medir nessa faixa e medir em aceleração. Usuários pensam que o acelerômetro deve medir a frequência de falha, que pode ser baixa. Absolutamente não. É um grande erro. Este espectro não contém os picos de frequência de falha. Sabemos que o espectro não é bom para a análise de falhas, pois não são visíveis no espectro normal. O espectro de demodulação é melhor, pois mostra a frequência de falha. Os harmônicos são exibidos devido à distorção do sinal. Não é onda senoidal pura, por isso vemos harmônicos, mas isso não importa. Podemos ver claramente a frequência da falha. Vamos descrever brevemente o processo de demodulação. No início, medimos o sinal de tempo na faixa de alta frequência, normalmente 25 kHz. Você pode perguntar por quê, afinal, as frequências de falha são baixas. Sim, é verdade. Mas repito novamente, não medimos a frequência de falhas. Medimos choques. Os choques contêm frequências muito altas, geralmente entre 500 Hz e 25 kHz. O sinal bruto inicial tem a frequência de velocidade e harmônicos. Não nos interessamos por eles. Por isso, usamos primeiro a filtragem de demodulação. Pode-se configurar para frequências específicas. Mas 500 Hz a 25 kHz funciona para máquinas padrão. Para máquinas pesadas lentas, use 100 Hz em vez de 500 Hz. O sinal filtrado só tem choques, pronto para demodular. Para ver falhas no espectro, adicionamos energia e mudamos o choque. A forma do sinal é muito variável. FFT não é sensível a essa forma. A FFT usa a energia do sinal, não valores de pico. Usamos o processo de envelopamento para isso. Ele adiciona energia e muda a forma. Vê-se que o valor RMS do choque, após o envelopamento, é bem maior. E a forma também mudou. Após o envelopamento, obtivemos essa forma de sinal. Agora é hora de aplicar o espectro.
Chamamos esse espectro de demodulação. Vemos claramente as 4 frequências com harmônicos. Agora começo a falar do tema principal deste vídeo. Suponhamos um rolamento com só uma trinca na pista externa. O sinal após a filtragem de demodulação fica assim. O intervalo entre choques é 0,1, correspondendo à 4ª frequência de 10 Hz. Este é o sinal temporal após o envelopamento. E este é o espectro de demodulação feito desse sinal. Vemos a amplitude de 10 Hz e os harmônicos. Defino o cursor delta de 5 a 95 Hz para a soma RMS de 10 Hz e harmônicos. Esse valor delta RMS é 0,27 GHz. Agora estamos aumentando o número de trincas. Isso significa que o estado do rolamento piorou. Mas observe a tendência do cursor delta. Ele deve aumentar claramente, mas não é o caso. Ao analisar essa tendência, diríamos que a condição é estável. Tento explicar esse comportamento estranho. Este sinal envelopado vem do rolamento com uma rachadura. A faixa do sinal vai de 0 a 2,05 G. Isso significa que o valor CA, pico a pico, é 2,05 Gs. Este sinal vem do rolamento com 50 rachaduras. A faixa do sinal vai de 1,1 a 2,2 Gs. Isso significa que o valor CA pico a pico é só 1,1 Gs. É menor que no caso com uma rachadura. E aí está o truque. Mais rachaduras podem reduzir amplitudes nas frequências. Este gráfico mostra a tendência da parte DC do espectro. É a amplitude da linha zero. E o que vemos? A tendência perfeita para avaliar a condição do rolamento. Ignoramos o valor DC na linha zero ao analisar frequências. Foi um erro. A tendência DC é uma boa ferramenta. Se o espectro de demodulação mostra a 4ª frequência, é só evidência de algo nos raios externos. Mas a amplitude AC não é ideal para avaliar condições. Infelizmente, muitos analisadores removem as primeiras linhas do espectro e as zeram. Isso é inaceitável. Eles destroem informações importantes no espectro. Claro, instrumentos de qualidade não fazem isso. Equipamentos modernos oferecem ótimas ferramentas para evitar essa situação. É um valor global demodulado. Funciona a partir de 0 Hz. Isso significa que a parte DC é incluída no cálculo. Dá para ver que funciona perfeitamente. A condição do rolamento piora cada vez mais, e os valores ficam cada vez maiores. E é exatamente isso que esperamos. Espero que tenha gostado deste vídeo um pouco estranho. Talvez ajude a entender situações específicas que ocorrem na prática. Obrigado por assistir.